Ok, vamos lá, irmãos, pegamos nossas Bíblias, Lucas capítulo 9, dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, Lucas 9. Isso, deixa aberto aí, vamos orar, né? Para pedir a direção de Deus, o entendimento, a sabedoria do Senhor sobre nós, para a gente aprender nessa noite. Deus e Pai Celestial, conduz os nossos pensamentos, Senhor, a nossa meditação, nosso aprendizado, nos dá sabedoria, entendimento dos céus, Senhor. E mais do que isso, Espírito Santo, traga iluminação, Senhor, luz. Que, ó Deus, como a Tua palavra é lâmpada, luz, para iluminar a nossa vida, os nossos caminhos, Senhor, para nos mostrar aonde a nossa vida precisa ser transformada pelo Teu poder, pelo Teu Evangelho, Senhor. Usa-me, ó Deus, nesta noite, que o Senhor guie também os meus pensamentos, usa-me, Senhor, para abençoar a Tua igreja, e, ó Deus, junto com os meus irmãos, sejamos edificados como corpo, Senhor, através da Tua palavra. Nos abençoa, em nome de Jesus nós oramos, e que toda a igreja diga amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar agora, em nome de Jesus. Bem, vamos ler aqui o primeiro trecho, versos 1 a 9. Doutor Lucas diz assim: reunindo os 12, né, falando dos apóstolos que já tinham sido escolhidos, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Vamos parar por aqui, como a gente sempre faz, né? Vamos trecho a trecho. Aqui o doutor Lucas ele relata o envio dos seus discípulos, dos apóstolos, para a sua primeira missão. E o que a gente já quer adiantar de antemão, esse capítulo 9, Lucas ele vai tratar muito da missão da igreja, do nosso chamado como igreja, do servir a Ele. Então ele está aqui apresentando, né, desde o momento que Jesus envia, e tudo vai se conectar, você vai ver, todo esse capítulo vai se conectar, mostrando esse desenvolvimento do que Lucas estava passando para os seus ouvintes e leitores, tanto gregos, né, ou sírios, de onde ele era, como também os judeus, e para a igreja como um todo, que a igreja é sempre a mesma com o passar dos séculos. Então ele aqui, ele fala, ele envia, ele comissiona os 12 para irem pregar o reino de Deus, curar os enfermos. Tá? O que Jesus estava fazendo aqui? E para aquela época era algo muito fácil de ser entendido: delegação de autoridade. Então, quando alguém importante delegava sua autoridade a um terceiro para ele ir fazer alguma coisa em seu nome, aquela pessoa ela podia agir no nome de quem a comissionou com toda a autoridade que lhe estava sendo dada.
Então, o que esses homens estavam fazendo, estavam saindo, e Jesus estava delegando a eles. Ele disse: eu lhes dou poder e autoridade. Então, o chamado de Deus para a igreja, isso não é só para aqueles 12 apóstolos, não é só para a igreja inicial, mas é para a igreja de Cristo Jesus. Nós recebemos a delegação da autoridade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas como igreja. Então, quando Jesus diz: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra, e ele aqui está delegando esse poder, significa que nós, como igreja, ao agir em nome de Cristo, nós temos a autoridade do nome dele para pregar o evangelho do reino de Deus, curar enfermos, libertar pessoas. Então, se você está em Cristo Jesus, entregou sua vida a ele, tem vivido uma vida com Cristo, quando você vê alguém enfermo, você pode e deve orar por aquela pessoa, porque o poder não é nosso, a autoridade não é nossa, o poder e a autoridade são de Jesus. Então Lucas está apresentando: olha, esse é o trabalho da igreja. O que esses 12 foram fazer, eles receberam essa delegação de autoridade. Mas aí Jesus vai falar de algumas coisas que também caracterizam esse chamado daqueles que são comissionados a cumprir essa missão aqui na terra, como servos de Deus, que somos nós, a igreja de Cristo Jesus. Afinal de contas, os discípulos, os primeiros apóstolos, foram a primeira igreja. Os 12 foram a primeira igreja constituída por Jesus. Foi dali que tudo começou. Ele tinha muitas pessoas seguindo, mas ele reuniu esse grupo, né? Foi a primeira igrejinha, com 12 pessoas, com 12 homens. E dali a coisa foi crescendo, porque o evangelho foi sendo proclamado, sendo levado a toda a terra. Mas Jesus fala para eles: olha, levem poucas coisas. Como é que você vai sair em uma missão? E você imagina isso naquela época, né? Que você tinha que andar muito, distâncias grandes entre as cidades, você não tinha meios de transporte, você tinha que ir a pé mesmo, com os perigos, as intempéries, chuva, sol, neve. Se ali tem uma região que você pega vários tipos de temperatura, então ele fala: não, levem pouca coisa. E isso significa para nós, e que Lucas está apresentando esse evangelho, essa missão, essa comissão também, porque leve poucas coisas. Isso exige, quando nós seguimos a Cristo, comprometimento total com Ele. Diferentemente de filósofos gregos que tinham seus discípulos, de rabinos judeus que tinham seus discípulos, de repente andavam todos preparados: não, vamos fazer uma viagem, vamos preparar alimentos, dinheiro, roupas. Isso tudo Jesus fala: olha, não se prendam a nada disso. O que Jesus estava mostrando para eles é o seguinte: para servir a Deus, nós temos que abandonar os cuidados com esse mundo. Não tem como servir ao Senhor preso com as coisas desse mundo. Eu tenho que, a cada dia, me desvencilhar daquilo que me prende. Porque se a gente quer seguir a Cristo carregado, é trabalho, família, é isso, é aquilo, então, e a gente está preso a um monte de coisa, fala: não, mas eu não tenho tempo para Deus. E claro que com isso Jesus jamais está dizendo, nem Lucas apregoando, que a pessoa abandone tudo, largue sua família, largue seu trabalho, não. Mas não deixar que nada atrapalhe o servir a Deus. Nada atrapalhe a sua missão. Então, levem poucas coisas, não fiquem se cercando de muitos cuidados, porque senão vocês vão ficar presos com isso e não cumprir a sua missão. Esse é o papel da igreja, é o papel de cada um de nós, irmãos, que nós somos chamados também para seguir a Cristo Jesus. Os viajantes judeus, para eles era mais fácil essa ideia. A gente vê isso no Antigo Testamento, com Abraão, né? Com o povo no deserto, eles tinham essa coisa do viajante que ia pelos locais. Ele chegava numa cidade e ele estava ali totalmente dependentes da hospitalidade de uma pessoa.
Então, para os judeus, isso era uma ideia até mais fácil de assimilar. Então, Jesus está falando, olha, assim como já é o hábito de vocês, esse é o chamado. De você não depender daquilo que vai acontecer, não ficar se preparando, querendo tudo bonitinho, certinho, não. E às vezes a gente quer fazer a obra de Deus com tudo pronto, irmãos. Deus prepara tudo para aqueles que são chamados por Ele. Aquele que espera tudo pronto, tudo arrumadinho, nunca vai. Nunca vai. Jesus fala, vá lá, meu filho, vão lá. Não leve nada pelo caminho, vá lá, vai. Quando chegar na cidade, conte com a hospitalidade, conte com uma provisão. Isso aponta também para os profetas. Elias, que andava pelo deserto, ia de cidade em cidade, se hospedava com um, se hospedava com outro. João Batista, o último profeta que estava aquela figura mais recente no imaginário de todos e que Lucas aqui tanto explorou o chamado de João Batista, mostrando que João Batista era aquele homem lá no deserto, que não tinha roupas finas, não comia comidas refinadas, não. Ele simplesmente se lançou na missão que Deus lhe deu. E assim é para a igreja. E aqui o texto termina com Herodes, que é o filho de Herodes o Grande. Esse Herodes tetrarca não é aquele Herodes do nascimento de Jesus, é o filho dele, que estava governando. E aqui ele tem aqui um debate, será que João ressuscitou? Será que foi algum dos profetas? Quem é esse Jesus que está fazendo essas coisas? Lucas toca um pouco nesse ponto, porque os gregos, eles aceitavam a ideia de reencarnação. Então, para eles, essa ideia era possível. Os judeus não, mas os judeus, eles creem na ressurreição do corpo. Então, eles creem, como a gente tem fatos no Antigo Testamento e no Novo, até o próprio Lázaro, mas no Antigo Testamento, vamos dizer que aquele povo está olhando só para as escrituras existentes na época. Então, eles tinham relatos dos antigos de pessoas que ressuscitaram. Então, para eles, era algo que é possível, Deus pegar alguém que morreu e essa pessoa ressuscitar. Já para os gregos, eles já tinham essa ideia de que a pessoa poderia morrer e voltar num outro corpo, que é a ideia da reencarnação. Então, Lucas aqui joga essas duas coisas, porque ele está falando com dois auditórios, mas na verdade mostrando que Jesus não é nem João, porque o próprio Herodes diz, não, João eu decapitei, não pode ser ele, eu vi, eu matei, está lá o corpo dele. Não tem como, não tem como. Então fica aquela dúvida, mas Lucas está aqui apresentando justamente esse Jesus, não é nenhum nem outro. Não é ninguém reencarnado, porque a gente sabe que a Bíblia não ensina isso não é bíblico, A morte é uma vez só, a Bíblia diz que está ordenado aos homens uma vez só morrerem. Então não existe essa ideia de reencarnação. A gente sabe que isso é uma doutrina espírita e que não tem base bíblica, mas pega alguma coisa da Bíblia. Isso aí, Satanás, ele é hábil em fazer isso, de pegar textos bíblicos para trazer alguma ideia contrária. Mas Lucas está mostrando aqui, olha, não é ninguém reencarnado, muito menos alguém que ressuscitou. Ele é Jesus. É ele que está aqui. É ele que veio pregar o Evangelho. Bem, passamos para a segunda sessão. Jesus dá essa comissão, chama os 12, envia eles. As notícias começam a se espalhar. E aí, ao voltarem, versículo 10, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão.
E estavam ali cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Bem, vamos lá. Aqui acontece um milagre maravilhoso, a primeira multiplicação de pães. Esse relato Lucas coloca exatamente depois que os 12 são enviados, comissionados e recebem a delegação de autoridade. Pode parecer desconexo, mas como a gente está estudando o Evangelho de Lucas, a gente vê que tudo ele faz bem ligadinho, né? Ele está trazendo toda uma ideia construída para com uma mensagem que ele está tentando passar, que é a mensagem do Evangelho, da missão de Cristo Jesus, do poder de Deus e do que a igreja era. Então, o que mais vai chamar a atenção aqui? Primeiro, Jesus manda as pessoas se sentarem, né? Sentem-se aí, façam grupos de 50. Isso pode para a gente soar assim meio... o que tem? Jesus chutou um número, né? Vamos fazer grupinho de 50? Será que foi isso? Não. Essa divisão em grupos de 50 era justamente uma divisão feita no exército. Então, quando se agrupava o exército, se dividia em pequenos grupos de 50. Então isso aqui já traz mexeu um pouco com o imaginário dos judeus, de que será que ele agora está formando o exército messiânico? Olha só, eles podem pensar, ele mandou a gente sentar, separou em grupos de 50, então se ele é o Messias mesmo, ele está formando um exército. Será que é isso? Agora ele vai se levantar como o rei de Israel e tal. Então, ele está trazendo uma ideia, só que, claro, Jesus não estava falando de um reino terreno. Jesus não está falando de um poder terreno, ele está apresentando o poder de Deus, o reino de Deus estabelecido na vida, no coração, e não algo político. Mas, quando a gente olha para esse milagre, à luz do que Lucas está trazendo, mexe também com o imaginário dos judeus. Por quê? Quem deu pão aos judeus no deserto? Essa imagem, essa ideia, vem da onde? Do maná no deserto com Moisés. Então, essa coisa de trazer pão no deserto, para o judeu, fala: opa, eu já ouvi falar disso aí. Pão no deserto, maná, que Deus enviou para o seu povo. Jesus faz o milagre de multiplicar pães. Ele está mostrando ali que ele é o Messias, que ele é o próprio Deus, e Lucas está apresentando isso. Mais do que isso, ele está se apresentando, como depois João vai falar no seu evangelho, que Jesus declarou o quê? Eu sou o pão da vida. Então ele está ali mais do que isso, ele está montando um exército, sim, mas um exército não terreno, não para pegar em armas, em espadas, lanças, escudos, capacetes, não. Um exército de pessoas que vão servir a Deus em seu reino. E qual o alimento? É mais do que aquele pão físico. Era ele próprio, o pão da vida que estava se dando por cada um. Mas, como Lucas está construindo essa ideia, ele fala dos 12 que são enviados. Olha, não levem nada, vão, esperem a hospitalidade. O que Lucas está mostrando aqui que Jesus fez logo depois que os discípulos voltam, Jesus faz um milagre desse de multiplicar alimentos no deserto, mostrando aos 12 o seguinte: olha, a minha igreja depende de mim, e eu sou o Deus de provisão. Pode ser no deserto, pode ser em qualquer lugar, mas aquele que obedece ao meu chamado, que me segue, vai ver o meu milagre na sua vida. Ele é Deus de milagres, ele é Deus de provisão. E nós, como igreja, temos que entender isso e viver isso.
Viver debaixo da provisão de Deus. Para onde Deus enviar, Deus vai prover. Pode passar momento difícil, porque deserto não é lugar fácil, irmãos. Nós passamos 4 anos num deserto em Vila Velha. Foi um deserto, irmãos. Foi um deserto. Mas Deus proveu todas as coisas. E fez milagres maravilhosos. Passamos à terceira parte. A confissão de Pedro. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Você vê que aqui, como os discípulos estão respondendo, não há nenhuma ideia de reencarnação. Eles falam de ressurreição. Citam Elias, porque como Elias subiu aos céus, num redemoinho, não numa carruagem de fogo. Pegadinha aí. Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo. Vai lá olhar o texto bíblico, ele subiu num redemoinho. Então, a princípio, Elias não passou pela morte. Então, havia essa coisa entre os judeus, assim, será que Elias vai aparecer a qualquer hora dessa, já que ele não morreu? Será que Elias vai vir aí? Será que é ele? Então, você vê que nas palavras dos próprios discípulos, eles pegam essas ideias. Será João Batista? Será Elias, algum dos profetas que ressuscitou? E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: o Cristo de Deus, ou o ungido de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vamos parar aqui. Primeira coisa que Lucas ressalta nesse trecho: a identidade de Jesus. Quem é esse Jesus? Ele ficou uma dúvida lá atrás, não ficou? Que Herodes ficou perguntando e todo mundo: quem é? Será que é João? Será que é Elias? Falam que é um dos profetas, falam que alguém é isso, aquilo, que alguém reencarnou. As dúvidas pairavam. E agora Lucas chega aqui e mostra o diálogo de Jesus, revelando a sua verdadeira identidade. Ele pergunta: quem vocês, quem estão dizendo que eu sou? E eu disse: bem, uns falam isso, outros falam aquilo, e vocês? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido, Messias, o enviado de Deus. Essa é a identidade de Jesus que fica clara. Então, olha o que Lucas está mostrando: os 12 são enviados, os 12 podem crer, vocês vão ter provisão de Deus, porque Deus é Deus de milagres. Quem está com vocês é quem? É o próprio Deus. Deus, Ele é o Senhor da igreja. A igreja não está debaixo de poderes políticos, não está debaixo de poderes dessa terra, irmãos. Lembra das palavras de Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Não é. As pessoas acham que a igreja se estabelece na terra e que tem que dominar a política e mandar em tudo. Não, esse não é o papel da igreja. E a igreja justamente se perdeu lá atrás e foi necessário ser feita a reforma. Por quê? Porque a igreja esqueceu do seu papel e passou a ter um papel político. E estamos vivendo uma época, irmãos, em que estamos quase precisando realmente de uma nova reforma na igreja. E muitos têm clamado por isso. Porque novamente a gente está vendo a igreja
perdendo o seu papel na terra. A igreja está preocupada com ações sociais, com política, com tanta coisa. Mas Jesus deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo. Então aqui, Lucas está apresentando a identidade de Jesus. O conceito popular do Messias era que o Messias seria um rei que viria para governar. Mas aqui Jesus mostra a verdadeira missão do Messias. No versículo 22, né, ele vai dizer o quê? Que o Messias é o servo sofredor. Ele fala, olha, eu vou sofrer. Vocês acreditam que eu sou o Messias? Isso, Pedro, você está falando que eu sou o Cristo de Deus. Muito bem, vocês estão vendo que eu sou o próprio Deus aqui na terra. Mas saibam de uma coisa, a ideia que todos têm a meu respeito está equivocada perante as Escrituras, porque as Escrituras, Isaías fala sobre isso, né? O servo sofredor. Então ele diz, eu vou sofrer, vou ser rejeitado, né? Vou ser morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus já está mostrando quem é realmente o Messias, e por isso que muitos judeus não o aceitaram. Por quê? Porque ele não veio de acordo com as suas ideias. Jesus veio de acordo com o que a palavra de Deus havia apontado, desde lá de trás dos profetas, que ele seria o servo sofredor. Jesus vai mostrar aqui que, Lucas, aliás, está mostrando aqui que a missão da igreja, os milagres que Deus faz, provendo, operando de maneira maravilhosa, só que isso vai acontecer na vida do crente, na vida da igreja, quando a igreja leva a sua cruz até o fim. Jesus chama para uma responsabilidade. E Lucas está aqui apresentando para combater a ideia desse Messias equivocado e mostrando também aos gentios, olha, talvez ele é um bom filósofo, um grande filósofo. Não. Ele está falando de outra coisa aqui muito mais séria, de um compromisso real, de levar a cruz até o fim. Seguir a Cristo, irmãos, é pagar um preço até o fim da nossa vida. Um preço de renúncia, de abandonar muitas coisas, de dizer não diariamente e de nos dedicarmos ao Senhor. Então, a missão é dada. Milagres vão acontecer sim, porém, tem que levar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este o salvará. Lucas está mostrando aqui o que Jesus apresenta, irmãos, que o nosso lugar não é nesta terra. A nossa vida não nos pertence mais, ela pertence ao Senhor Jesus. Olha como ele constrói a missão, a provisão, mas preste atenção, existe um compromisso, um preço a ser pago, porque o próprio mestre vai pagar esse preço, e não vai ser diferente com vocês. Vocês vão ter que pagar um preço também. Mas saiba de uma coisa, a nossa vida não é nessa terra, nossa vida e o nosso lugar é no reino dos céus. Amém, igreja? 28. E aí ele vai caminhar com essa ideia que ele está construindo. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, olha como Lucas faz a ligação. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem
apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, F maiúsculo, irmãos, o Filho de Deus, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. A transfiguração, a gente pode falar muita coisa sobre ela, é uma passagem enigmática, muito debatida, mas eu quero apenas me prender a esse desenvolvimento que Lucas está fazendo aqui, né? A gente está vendo o que ele está apresentando, o que ele escreveu e a ideia que ele está levando aos leitores e aos ouvintes, à igreja. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, que Jesus aparece com o seu corpo glorificado. Então, esses discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles têm uma visão da glória de Deus. O que está acontecendo aqui? Uma prévia da glória futura da igreja. Porque, irmãos, quando Cristo voltar e nós formos levados aos céus, ou se já tivermos partido, Ele nos levantar, nos ressuscitar, para ter um encontro glorioso com Ele, não será mais esse corpo terreno. A palavra de Deus, e Paulo vai explicar muito bem isso, nós teremos o que? Um corpo glorificado. O que os discípulos estão vendo aqui, justamente isso, estão vendo Jesus de uma forma diferente. Eles veem Jesus numa aparência, alguma coisa resplandecente, algo que eles nunca tinham visto. Jesus está dando a eles uma prévia: olha, é isso o que vai ser lá. Então vamos acompanhar o desenvolvimento de Lucas. Jesus dá a missão para a sua igreja. Ele dá a provisão para aqueles que estão servindo a Deus. Isso exige que carreguemos a nossa cruz, há um preço a ser pago, assim como Cristo o pagou. Só que agora ele está mostrando que esses que são enviados à missão, nós, igreja, provamos da provisão, carregamos a cruz, saiba de uma coisa: o seu fim será glorioso no céu. Lá será a nossa glória. A glória da igreja não é na terra. A glória da igreja não é na terra. Nós não fomos chamados para sermos aplaudidos, termos fama, notoriedade. Não. Como o mundo classifica. Não. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Porque a glória e a honra tem que ser dada ao nome dele, não ao nosso, não ao nome da igreja, mas a Cristo. Porque a nossa glória, irmãos, vai ser no céu. Vai ser no céu. Lá nós teremos esse corpo glorioso. Então Jesus aqui revela a sua glória. E curioso que Lucas costura algo, lhe mostra. Primeiro, a ideia, né? Como lá no Monte Sinai, Moisés viu a glória de Deus. Eles estão aqui agora num monte, e esses homens veem a glória de Deus em Cristo Jesus. Ele está mostrando, é o próprio Deus que está aqui. Mais ainda, outra ligação que ele faz com o Antigo Testamento é quando o tabernáculo, o templo, aliás, é construído, né? Diz que uma nuvem encheu aquele lugar, cobriu aquele lugar. E os sacerdotes, os levitas, mal conseguiam ficar em pé naquele lugar, tamanha era a glória de Deus. E aqui a gente vê a mesma coisa, vem uma nuvem e cerca os apóstolos. E eles caem, ficam ali atônitos com o que está ouvindo. E vem uma voz dos céus que diz: este é o meu filho, o escolhido, o Messias, o ungido, ouçam a ele. Olha como Lucas está apresentando o chamado da igreja. Um dia, irmãos, para aqueles que forem fiéis a Cristo até a morte, um dia nós teremos a nossa recompensa nos céus. Nessa terra a gente pode passar por todas as aflições, não importa, importa que lá a gente chegue para receber
a nossa coroa da vida eterna. Amém? Verso 37. A cura de um menino endemoniado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouça atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem, mais uma vez, o Filho com letra maiúscula, se referindo a Cristo Jesus, será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Você vê aqui que eles ficam meio confusos justamente porque a ideia que eles têm do Messias é qual? Um rei. Eles estão confusos ainda. Eles ainda não estão entendendo muito bem o que Jesus está fazendo. Eles veem aquilo tudo, mas ainda estão meio, está meio perdidos. Estão tentando entender. Jesus vai se revelando aos poucos diante disso tudo. O que essa passagem, essa cura desse menino tem a ver com o que Lucas está falando sobre a missão da igreja? Jesus está aqui fazendo um milagre. Você vê que quando o pai desse menino diz: olha, eu procurei os teus discípulos, eles não puderam expulsá-lo, não puderam curá-lo. E Jesus fica assim meio chateado. Fala: não é possível, geração incrédula, vocês não entenderam ainda, vocês não, E lembra que como começou o capítulo? Jesus deu a eles a sua autoridade. Para quê? Olha lá, o versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus já não tinha dado autoridade? Jesus não tinha dado seu poder? E ele chega ali, os discípulos não fazem nada. Então, por que Lucas encaixa isso aqui? Porque Jesus espera que os discípulos... Quem são os discípulos hoje? A igreja. A igreja. O que Jesus espera? Que a igreja realize as mesmas obras que ele realizou, com fé e autoridade e poder que foram delegadas por ele a nós. Todos nós podemos orar por um enfermo e ele ser curado? Sim ou não? Sim. Se Deus assim quiser, se o Espírito quiser, você tem o poder e a autoridade no nome de Jesus de orar: Senhor, cura esta pessoa. E se ela for curada, você vai sair de lá e curei, pode mandar mais aí que eu vou orar, que eu vou curar. Não, porque talvez você ore uma vez para uma pessoa, ela seja curada, e nunca mais Deus vai te usar. Esse que é o grande mistério dos dons. Os dons não são nossos, os dons são do Espírito. Não são nossos, são dele. Ele usa quem ele quer, como quer, na hora que quer, conforme o propósito do seu coração. Então não é nosso. Então você tem o poder e a autoridade que Jesus te delegou para orar pelo enfermo, para expulsar. Ai meu Deus, manifestou um demônio, deixa eu sair daqui. Chama o pastor, chama alguém lá, chama a irmã fulana que é de oração, chama não sei quem, porque eu vou orar? Ué, tu é igreja ou não é igreja?
É o que Jesus está falando, o que Lucas está apresentando aqui. Olha, eles receberam a comissão. Aqueles que são comissionados têm que repetir e fazer as mesmas obras com fé e autoridade que foi delegada. Então Jesus aqui está mostrando o quê? A sua glória, a sua autoridade sobre os demônios. Ele está dizendo o quê? Mostrando aos discípulos o quê? Assim como eu tenho essa autoridade, eu deleguei a vocês. Se vocês estão me seguindo, se vocês estão vendo a minha provisão na vida de vocês, se vocês estão tomando a cruz de vocês, pagando preço por amor a mim, saiba de uma coisa: o poder que é meu vai se manifestar na vida de vocês também, e através da vida de vocês para outras vidas, porque o poder pertence a Ele. Então Jesus está mostrando aqui uma outra coisa: esse é o Messias. Ele é o Messias, Ele é Deus, mas Ele não é aquele rei que estavam esperando, Ele não é o político que estava esperando. Ele veio justamente com o seu reino glorioso, mas Ele sabia que Ele ia ter um fim doloroso. No final Ele diz: olha, o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Ele sabe que Ele é o Messias, Ele é o próprio Deus, mas o seu final será um final de dor. Ele já sabia o que o esperava, e que era a cruz. Esse era o propósito do Messias. Então, irmãos, a nossa missão como igreja, com os milagres e a provisão de Deus na nossa vida, será árdua como carregar a cruz. Servir a Deus não é fácil, é uma tarefa árdua, diária. Todo dia, o tempo todo, nós vamos ter que estar carregando a nossa cruz. E embora o fim seja a glória no céu, o que Jesus está mostrando aqui, que nessa terra, o fim daqueles que servem a Deus pode ser doloroso, sofrido e até maldito. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E esse foi o fim de quem? Do nosso Senhor. Está dizendo: olha, o fim glorioso é lá. Então a ideia de que aqui na terra, aqueles que servem a Deus, vai ser tudo lindo, maravilhoso, toda provisão, riqueza, abundância, cheio de saúde. Jesus está falando: olha, aquele que vai pagar o preço, a carregar a cruz, talvez o seu fim seja amargo, seja bem diferente. Mas saiba de uma coisa: eu estou com vocês. Amém? 46, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, o Pai. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem, expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Jesus está aqui, irmãos, dando mais uma preciosa lição para os seus discípulos e para nós como igreja. E Lucas está construindo isso tudo, ele vai estar trazendo todo esse raciocínio. Então agora chega aqui uma preciosa lição e um exemplo do próprio Mestre. Aqueles que servem a Deus, aqueles que são chamados por Deus, a igreja não foi chamada para ser servida, nós fomos chamados para servir. Para servir. Por que Jesus fala de uma criança? Porque a criança, na sociedade daquela época, não tinha nenhum status social, nenhum, nem para gregos, gentios, nem para judeus. Criança era criança. Qual a posição dela na sociedade? Nenhuma. Um zero à esquerda. É uma criança. Eram os valores da época da sociedade. Então Jesus está mostrando o quê? Está vendo a criança? Sejam como elas. Que a sociedade não vai dar mínima para vocês.
que vocês não vão ter valor nenhum para os círculos sociais. Servir a mim é isso. Me seguir é isso. Você vai servir a outras pessoas, vai levar o meu evangelho, mas não vai ter reconhecimento, não vai ter aplausos, não vai ter status, não vai ter posição social. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela é desprezada. O nosso chamado, irmãos, não nos torna maiores. O nosso chamado nos torna servos. E outra coisa, quanto mais você cresce no reino, mais você tem que servir. É diferente do mundo, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, o pastor aqui... meu filho, quando era pequenininho, Pedro, né? Pedro pequenininho lá em Vila Velha, ele fala, papai, ele tinha 2 aninhos, né? Pedro está com 2, 3 anos, né? Por aí. Papai, você que manda na igreja, né? Aí eu olhei para ele, como assim, filho? A igreja não é tua, pai. Tu pode fazer o que tu quiser na igreja, a igreja é tua, tu que manda e tal. Eu falei, não, filho, vem cá. Vamos conversar, filho. Né? E como é que tu vai explicar isso para uma criança de 3 anos? Mas eu tive que explicar a ele, não. A igreja não é do papai, não. A igreja é de Jesus. O papai só toma conta da igreja. É, pai, mas tu não pode mandar fazer... Não, filho. Você pode pegar o dinheiro e gastar. Não, filho, tudo que está na igreja, diz o papai, só está tomando conta. E ele entendeu aquilo, porque ele achava na cabecinha dele, né, já pequenininho, mas pensava o quê? Porque a ideia que o mundo tem, né? Você manda, desmanda e tal, então quanto maior... Não, irmãos, no reino é o contrário. Quanto maior, mais a gente serve. Mais você paga preço, mais você abre mão, mas você perde. Então, aqueles que às vezes querem até entrar no ministério pastoral, achando que a vida do pastor vai ser tranquilidade, moleza, né? vai ter carro bom, dinheiro e tudo, porque não sabem o que é o evangelho, não sabem o que é o ministério, estão olhando com olhos do mundo. Porque quando vem o chamado de Jesus, fala, opa, é diferente. Você paga um preço. Você sofre. O nosso chamado não nos torna maiores. Nós não somos maiores que o descrente. Não, porque nós temos que servir a Deus pregando o evangelho para os que estão perdidos. Nós temos que servir a eles. Aqui dentro, mas ele é diácono. É diácono, mas tem que servir mais do que os outros. Aquele ali é obreiro, tem que servir mais do que os outros. Você é líder de não sei o que, você tem que servir mais do que os outros. Pastor, não sou nada, não sou líder, sou obreiro, sou diácono, sou pastor, sou só membro da igreja. Sirva ao seu irmão, sirva aos diáconos, sirva aos obreiros, sirva ao seu pastor. Ou seja, não tem para onde fugir. O nosso chamado como igreja é algo de troca. Eu sirvo a vocês e vocês me servem. A gente tem que fazer nessa troca, irmãos. Cada um com a sua função. Por isso que Paulo vai construir a ideia do quê? Do corpo. A mão é maior do que o pé? É mais importante que o fígado? É melhor do que o ombro? Paulo diz, não! Todos têm o seu valor para que o corpo funcione perfeitamente. Não há maiores. Então Jesus está falando para eles, chamei vocês, dei poder e autoridade, vou prover, façam os mesmos sinais e maravilhas. Um dia vocês terão a glória no céu, mas lembre de uma coisa. Vocês não são nada. 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 Porque eu sou o Senhor. Irmãos, que lição, hein? 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?
Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Bem, rapidamente, irmãos, havia uma histórica rixa entre judeus e samaritanos. Eu não vou perder muito tempo aqui, né? Os samaritanos eram um povo mestiço de judeus das várias tribos de Israel, depois que Israel foi deportado para a Síria, né? Com a queda de Samaria. Então, o rei assírio, ele deixou alguns judeus ali, trouxe pessoas de outros povos que eles dominaram. O Império Assírio dominou. Então, fez uma mescla de pessoas. Então os samaritanos, ou seja, de origem da cidade de Samaria, que era a capital do Império do Norte, do Reino do Norte de Israel, virou um povo mestiço, que cria em Deus, mas tinha outras crenças, né, que achava que o Monte Santo não era lá em Jerusalém, mas sim o Monte Gerizim. Então, os judeus tinham aquela rixa, né? Nós somos judeus, não, mas nós também somos o povo de Deus, nós cremos nisso, nós cremos naquilo, e ficava aquela implicância entre os dois. Vários fatos históricos que a gente vê. Então, Jesus depois vai ter aquela parábola que ele vai contar do bom samaritano, justamente para o quê? Cutucar os judeus, para falar: não, os nossos passaram pela estrada direta e não ajudaram. Quem ajudou aquele que estava na beira do caminho? O samaritano. Jesus vai usar isso para justamente bater de frente com essa rixa, com essa amargura que tinha, né, por causa da origem de cada um, né? Então aqui nós vimos que os discípulos vão ali naquele povoado pensando: poxa, vamos parar aqui para descansar e ir para Jerusalém, mas eles são repelidos, que falam: não, são judeus, judeu aqui não vai ficar não, né? Então era de lá, era de cá. Então Jesus fala: peraí, né? E os discípulos vêm logo e falam: Senhor, que tem sempre um assim, né? Que quer resolver tudo. Pera aí! Quer que a gente clame para vir fogo do céu? E aí fogo do céu lembra o quê, irmãos? Elias e os profetas de Baal. Que Elias clamou e veio fogo do céu. E depois Elias matou os 450 profetas de Baal e mais os de Acera, né? Foram mais de 800 sacerdotes ali assassinados por Elias, por estarem corrompendo a nação de Israel. Então eles têm essa ideia: vamos clamar fogo do céu para descer. Qual a lição que Jesus está passando aqui? Porque Lucas coloca essa passagem aqui? Já que ele está falando do nosso chamado, do chamado da igreja, da missão da igreja. A nossa missão, irmãos, não é atacar os descrentes. A nossa missão não é criar rixas, inimizades, porque somos servos de Deus. A nossa missão, não é orar a Deus para matar aquele vizinho chato. Senhor, mata ele, você leva ele, Senhor, que eu não aguento mais esse vizinho, aquele colega de trabalho que me perturba. Senhor, passa teu anjo com a espada, decepa ele, se que ele morra de câncer, em nome de Jesus. Não, Jesus está falando: a gente teve agora, irmãos. Vamos ver agora o caso que aconteceu. Ontem faleceu aquele ator, né? Paulo Gustavo, né? E que confusão que deu a internação desse homem, né? Meu Deus. Por quê? Porque a igreja não entendeu o seu chamado. Não entendeu o seu chamado. Apareceu um falando que estava orando a Deus para ele morrer. Aí outro dizendo que isso é juízo de Deus. Irmãos, a nossa missão não é julgar o pecador, mas é levar a salvação a ele. Não compete a nós julgarmos. Pastor, mas a vida daquele homem e tal. Sou eu que vou julgar ele? É ele que vai prestar contas a Deus. E digo mais: quem sabe o que aconteceu durante esse 1 mês e pouco, 2 meses que ele ficou internado? Quem sabe o que aconteceu na mente e no coração daquele homem? Ninguém sabe.
Ou seja, a gente não pode falar nada, irmãos. Samaritanos, manda fogo do céu, pecador não. Jesus falou, para aí, para, vocês não entenderam nada. Para aí, vem aqui. Reuniu os 12, vem cá, vamos conversar, peraí. Que história é essa de fogo do céu? Não. Nosso papel não é criar inimizade, não é torcer. Mas está em pecado, tá? Senhor, salva essa alma. Que eu seja luz e sal para a vida dessa pessoa. Quem sabe olhando para mim, ele possa ver Jesus, Senhor. Que tenha a oportunidade de falar do teu amor para essa pessoa. Salva, Senhor, essa pessoa. Mas essa pessoa é má, é cruel. Irmãos, nós temos que entregar a Deus, porque só Deus é justo, só Deus sabe e conhece todas as coisas. Só Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. Se a gente estivesse lá naquela época de Jesus e olhasse para Saulo de Tarso, o que a gente ia querer que acontecesse com Saulo de Tarso? Que ia pelas cidades matando cristãos, prendendo cristãos, não importa se fosse mulher, homem, idoso, criança, está seguindo esse tal de Jesus de Nazareno, vai morrer. O que a gente ia desejar para esse Saulo de Tarso? E aí a gente hoje sabe da história, né? Que Jesus o pega ali no caminho e fala, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Agora sou eu e você aqui. E Jesus aparece para ele, pessoalmente, ele vê Jesus na sua frente, e ele se rende, e se torna o apóstolo dos gentios, um teólogo primoroso, e nós temos hoje as escrituras aqui, muito que nós temos da teologia veio através desse homem, irmãos. Não desprezemos aquilo que Deus pode fazer. Não somos nós que temos que julgar o mundo. Nós temos que pregar a palavra. Não concordar com o pecado, mas não estamos aqui para julgar a vida. Por isso a igreja é aberta. Mas eu vou convidar aquela pessoa, porque aquela pessoa homossexual, ela já foi bandido. Você tem que chamar essa pessoa para vir à casa de Deus. Tem que chamar. Porque essa pessoa precisa de Cristo, ter a sua vida transformada, que o diabo está destruindo a vida dela. A nossa missão não é atacar, mas é salvar da condenação. Qual a lição que Jesus está dando? Que a nossa missão como igreja, assim como foi a missão dele, é de misericórdia e amor. Lembra Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes o que eles estão fazendo. Na cruz. Eles não sabem, Pai. Perdoa, Senhor. Eles estão ali debochando de mim. Perdoa, Senhor. Eles não sabem, eles não entendem ainda o que está acontecendo. Até na cruz, Jesus mostrou misericórdia e amor. Somos chamados, temos poder e autoridade, Ele provê, Ele faz milagres, Ele é Deus, teremos um fim glorioso na glória, podemos fazer os mesmos milagres e maravilhas que Ele, mas nós temos que lembrar que nós somos pequenos, porque nós não somos nada sem Ele. E mais, nós não podemos desprezar ninguém. Nós fomos chamados para servir e pregar o Evangelho. Amém? Finalizando, quando andavam pelo caminho, né? E Jesus fala, vamos embora, né? Deixa eles aí, vamos embora, vamos seguir o caminho. Nós temos que ser a turma do deixa disso. Sabe a turma do deixa disso? Para aí com isso, deixa disso, vamos lá. Nós temos que ser pacificadores, né? E não daqueles, isso, vai lá mesmo, vai, isso mesmo, vai, ele falou, ela falou. Nós temos que dizer, não, vamos deixar isso para lá, vamos lá. Né? Jesus fala, vamos para outro povoado. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. 58, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
é apto para o reino de Deus. O capítulo começa com a missão dada aos 12. Lucas vai construindo tudo o que acontece nessa missão, e ele termina falando justamente sobre o quê? Seguir a Jesus. Lucas está falando de uma coisa só o capítulo todo. Ele está falando do nosso chamado de seguir a Cristo. Então ele vai terminar aqui mostrando o seguir a Cristo. Por que essas exigências que Jesus faz? Porque era comum na época fazer exigências a candidatos de discípulos. Então, quando o discípulo procurava um filósofo, um mestre, aquele mestre, filósofo, isso tanto lá com os gregos, quanto para os judeus. Então, era uma ideia comum. Então, Jesus usa muito disso, daquilo que é um senso comum. Então, ele faz uns testes para provar. Ele faz as exigências. Você quer me seguir? Tem que fazer isso. Tem aquilo. Tem exigências. Tem algumas coisas que terão que ser feitas. Então, isso não foi visto como algo incomum, porque sabia que para ser um discípulo de um mestre, você tinha que entrar no molde daquele mestre. Se ele fosse mais exigente, você ia ter que cumprir as exigências. Se ele fosse menos, mas você tinha que se adaptar ao que ele estava pedindo. E isso servia até como um teste, para ver, vamos ver se ele realmente quer ser meu discípulo. Vamos ver se ele realmente quer me seguir. Então Jesus vai falando aqui, Lucas narra 3 situações que nos dão 3 nortes para o nosso serviço a Cristo, para seguirmos a Deus. Primeiro, irmãos, não há promessas materiais. Seguir a Cristo não há segurança nem garantias. Não há. O primeiro diálogo que Jesus troca, ele está falando isso. Não tem garantia, não tem promessas materiais. O que eu vou ganhar aí seguindo Jesus? A cruz. Peraí? Que oferta, hein? Jesus chama, vem me seguir. E, o fim de vocês vai ser a cruz, vai ser a morte, hein? E vai ser sofrido, hein? Doloroso. Vai perder. Vai querer ou não vai? Porque isso é a igreja. A igreja não é o lugar assim, vale tudo, pode tudo, mas só fica aqui com a gente. Não, isso não é igreja. Igreja é o seguinte, eu quero seguir a Cristo, eu abro mão, eu sei que não há promessas, não há garantias, não há segurança nenhuma. Irmãos, o que será da nossa vida amanhã? Alguém sabe? Não sabe. Nunca, em toda a história da igreja, a não ser no primeiro século, a igreja foi tão perseguida como está sendo nos dias de hoje. No mundo todo. Estamos falando de Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália e por aí vai. Qualquer lugar, não, lá tem liberdade. Não tem mais. Seguir a Cristo, paga-se um preço. A segunda coisa que Jesus está mostrando, o segundo diálogo que ele tem com um outro homem, é mostrar que os maiores compromissos dessa terra, porque sepultar o pai era um compromisso vital para o judeu, ainda mais para o primogênito. Primeiro ele tinha que sepultar o seu pai, depois ele estava livre, ele tinha que abrir mão de qualquer coisa. E Jesus fala, para mim seguir não. Qualquer compromisso maior nesse mundo, na sua vida, perde o valor diante do chamado de seguir a Cristo. Tudo na nossa vida tem que ser colocado depois de seguir a Cristo. Primeiro Cristo, depois o resto. Primeiro Cristo, depois a minha família. Primeiro Cristo, depois o meu trabalho. Primeiro Cristo, depois o meu bem-estar. Primeiro Cristo, primeiro Ele na minha vida. Ele está dizendo, olha, seguir a Cristo é assim. E o terceiro diálogo que ele tem vai apontar para outra exigência, que Jesus deve ficar acima
de tudo. Aquele homem chega e fala: Senhor, primeiro a minha família, eu vou lá fazer uma festa, tem muitos parentes, eu vou falar com todo mundo, eu vou ter que ir em vários lugares, me despedir e tal. Aí quando terminar essa farra toda, eu vou te seguir. Jesus diz: se eu estou te chamando, larga tudo e vem. Jesus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Significa abandonar a vida nesse mundo e viver para a honra e glória do nome dele. Esse é o chamado da igreja. É isso que Lucas está apresentando, é isso que Jesus estava trazendo para eles. E é isso que Cristo tem para nós, ainda hoje, é a mesma coisa, nada mudou, irmãos. A gente está vendo hoje em dia uma igreja que está preocupada com o seu bem-estar, uma igreja que quer segurança, qualidade de vida, quer bons carros, dinheiro, luxo, quer isso e quer aquilo. Jesus está falando: não, espera aí. E o seu coração? Me seguir é isso aqui. Essa é a missão, esse é o chamado. Pregar o evangelho, que muitas das vezes vai envolver dor, sacrifício, abrir mão, perder, vai envolver. Agora, a transfiguração no monte, que fica bem no meio disso tudo, do chamado e do sofrimento, ele mostra: ó, vai ter um dia que vocês vão estar na glória comigo, e lá sim vai ser algo para toda a eternidade. Ele foi primeiro e ele está nos esperando para esse encontro triunfal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelo estudo dessa noite, por aprendermos que o Senhor nos chama, o Senhor nos comissiona, e o Senhor nos dá poder e autoridade para executar essa tarefa, que não será uma tarefa fácil na terra. Não é fácil ser cristão nesse mundo. O mundo te odiou e sabemos que o mundo também nos odeia, só porque nós seguimos a Cristo e prezamos pelos valores do reino de Deus. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com sua graça e misericórdia, e sabemos que durante toda essa jornada, pode ser no deserto, pode ser nas áreas mais remotas, nos momentos mais difíceis, Tu és o pão da vida, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Senhor que está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mais do que qualquer recompensa terrena, qualquer valor dessa terra, o mais importante na nossa vida é a salvação da nossa alma. É saber que receberemos a recompensa por termos seguido a Ti nessa terra, talvez com sofrimentos, com perdas, mas um dia o nosso galardão, o nosso prêmio, a coroa da vida eterna que foi prometida nos será entregue, e contigo nós reinaremos por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. E que agora o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, nos dá uma boa noite de descanso. Abençoa o restante dessa semana, que seja uma semana abençoada, próspera, produtiva na Tua presença, e que a cada dia possamos atender ao chamado de seguir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias, obrigado, Senhor. A Ti seja o louvor, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você vá na paz do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga: Deus abençoe, cumprimente seus irmãos antes de sair. Até domingo às 9 horas da manhã.